Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Veja o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Senhores, nós estamos estudando então sobre a história dos remonstrantes, que eram os primitivos arminianos. E vamos continuar analisando historicamente, e ver o que diz a história e o que diz a teologia sobre eles, ok? Então, em pétalas do arminianismo e da tulipe, vamos analisar então essas questões. Bem, devemos entender então que algumas pessoas, como por exemplo o Dr. John Gannister, ele simbolizou a planta, a pétala do arminianismo como lilac. E nós vamos ver o que significa lilac, ok? Veja bem, a lilac praticamente ela não é uma planta venenosa, tá? É uma planta esplêndida, de um doce perfume e é púrpura, tudo. Sua cor simboliza a realeza e o domínio. Como tal, o lilás seria um emblema adequado para a fé reformada. A fé reformada e sua doutrina fundamental. A soberania absoluta de Deus, mas o lilás pode ser visto como um emblema da heresia arminiana, ok? Então assume um caráter bem diferente. Sua cor, que também pode ser o cinza claro, ele representa a doença e a morte, Suas pétalas, portanto, são venenosas. Então, como eu dizia para vocês, o falecido Dr. John Gannister, ele tem um livro, inclusive, sobre vários assuntos, sobre seitas. Foi uma pessoa muito querida aqui na América. Ele inventou essa sigla, o lilac, para resumir os 5 pontos dos arminianos, tá? Ele fez isso porque a flor tulipa tem sido o símbolo dos 5 pontos do monergismo, Já as duas flores, nós temos a seguinte aparência. Na tulipe, na teologia reformada, você tem a depravação total, você tem a eleição incondicional, a expiação limitada e a graça irresistível e a perseverança dos santos. Lilac, que no Brasil se usa outra nomenclatura, mas vamos colocar lilac, Nós temos aí, nos arminianos, nós temos a depravação, que não é totalmente depravada, Você tem na letra I, você diz que você escolhe a Cristo. No L, você tem a expiação ilimitada. No A, você tem a graça previsível. E no C, você tem a segurança carnal. Tá? Eu estou colocando do ponto de vista americano de ver as coisas, do ponto de vista do Dr. Gannister. Tá? Então, vamos examinar brevemente essas pétalas venenosas do lilax arminiano, ok? Devemos observar e compreender que não podemos nos lançar uma crítica detalhada da heresia arminiana nesse simples vídeo, tá bom? A gente vai resumir bastante aí para vocês, mas devemos remeter aos próprios cânones de Dort, particularmente a segunda parte de cada capítulo da doutrina, onde os erros arminianos são explicitamente mencionados e refutados. Tá? Podemos apenas apontar os principais erros. No entanto, com o doce aroma da tulipe, que é a gente pode ver que conhecemos então aquela fragrância meio estranha da lilax americana, tá bom? Bem, foi o partido arminiano nas igrejas reformadas holandesas que primeiro presumiu então seus ensinamentos e os seus 5 pontos de doutrina. Fizeram isso após a morte do seu líder, Jacó Arminius, o homem que
inicialmente propôs as doutrinas errôneas do seu nome, do seu partido arminiano, né? Arminius vinha ensinando seus erros associados ao seu nome por muitos anos após a sua ordenação ao ministério por volta de 1588. Especialmente em sua pregação sobre o livro de Romanos, ele se afastou do ensino histórico reformado a respeito do estado do homem natural e da maneira pela qual o pecador é salvo. Mas foi na morte de Arminius, em 1609, que seus seguidores reuniram suas opiniões de forma resumida, que eram os remonstrantes, e em 1610 eles apresentaram os seus 5 artigos, a sua remonstrância, que significa petição, como defesa de sua posição, né? Razão pela qual houve o Sínodo de Dort, devido já àquela guerra civil que estava instituída na Holanda, e nós vimos no Sínodo de Dort os 5 pontos da doutrina reformada sendo restabelecidos. Os remonstrantes, que eram os antigos arminianos, eles se demonstraram através dos seus artigos. E vamos ver o primeiro artigo, ok? Sobre a questão da predestinação. Diziam os remonstrantes que Deus, por um propósito eterno e imutável em Jesus Cristo, seu Filho, antes da fundação do mundo, determinou entre a raça caída e pecadora dos homens salvar em Cristo, por amor a Cristo e por meio de Cristo, aqueles que pela graça do Espírito Santo cresce nesse seu Filho Jesus e perseverassem nessa fé e obediência da fé por meio dessa graça até o fim, e por outro lado deixar os incorrigíveis e os incrédulos no pecado e sob a ira e condená-los como alienados de Cristo, de acordo com as palavras do Evangelho de João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E também de acordo com outras passagens das Escrituras. Bem, senhores, à primeira vista, pode parecer que os arminianos estavam declarando uma doutrina ortodoxa sobre a predestinação. A linguagem parece sólida e direta, mas na realidade, sua visão de eleição e reprovação divinas é que são os decretos condicionais. Observe que o artigo diz que Deus escolhe aqueles que crerão e ignora aqueles que não crerão. Ou seja, a escolha divina de algumas pessoas para serem salvas é baseada condicionalmente por sua fé e a sua perseverança nesta fé. A sua rejeição e condenação é baseada condicionalmente por sua incredulidade e desobediência. Para os arminianos, o decreto divino da predestinação não é soberano e incondicional. Não é feito livremente, sem qualquer consideração aos atos do homem no tempo. Pelo contrário, é condicionado pelo que o homem faz. Na eternidade, Deus olha para o futuro e vê quem crerá e quem não crerá e predestina de acordo com essa situação. Embora eles digam que Deus a doutrina arminiana não ensine isso, que Deus olha o futuro, que Deus não precisa olhar o futuro, mas de qualquer forma, Deus vê quem creria e quem não creria, e assim estabelece a sua predestinação. Essa declaração inicial que os arminianos revelam é o cerne da sua heresia. Deus não é soberano na salvação, o homem o é, ok? Então a vontade de Deus não governa a redenção da humanidade, o homem é que governa. A graça de Deus não justifica a salvação. A fé do homem justifica, sim, essa salvação. É nutrida desse lilás arminiano. É o seguinte, eu escolho Deus, Cristo, e portanto Ele me escolhe. Quão penetrante está esse veneno nas igrejas hoje? Ó, que o aroma da bela tulipa bíblica prevaleça como prevaleceu na época de Dort. Deus me escolheu para crer soberanamente, incondicionalmente, inteiramente pela graça. Isso, porém, foi apenas o começo do veneno arminiano. Em seu segundo ponto, os arminianos continuaram com seus erros vis. Veja o que eles disseram.
que de acordo com isso Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos os homens e por cada homem, de modo que obteve todos eles por sua morte na cruz a redenção e o perdão dos pecados. Contudo, ninguém realmente desfruta desse perdão de pecados, exceto o crente, de acordo com a palavra do Evangelho de João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, então, embora os arminianos não sejam universalistas